Bom dia, gente! Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 6. Nós vamos falar do interior da Terra e da crosta terrestre. Mais precisamente, nós vamos conhecer a formação da Terra e a litosfera. Bom, a formação do planeta Terra. Segundo a teoria mais aceita pelos cientistas, que é a teoria do Big Bang, por volta de 13,7 bilhões de anos atrás, a Terra era uma grande bola incandescente, com uma temperatura altíssima, próxima a 1.500 graus Celsius. Só que com o passar de vários milhões de anos, essa bola incandescente foi aos poucos se resfriando, se solidificando na sua parte externa. E aí formando o que nós chamamos de litosfera, cuja superfície habitamos. Aí nós temos a formação da Terra, uma bola incandescente, que aos poucos vai se resfriando e formando a litosfera. Durante o processo de resfriamento da Terra, houve a liberação de gases e vapores. Eles deram origem a uma nova camada, uma camada de ar, chamada atmosfera. Por volta de 4,6 milhões de anos atrás, a temperatura da Terra começou a baixar, dando origem a um grande período de chuvas, por causa da condensação do vapor d'água contido na atmosfera. A chuva caía continuamente e, assim, foi se acumulando nas partes mais baixas da superfície, formando os oceanos. As águas marinhas, as águas continentais, que formaram a hidrosfera, que significa esfera de água. Então, há aproximadamente 3,5 bilhões de anos, surgiu a vida na Terra. A vida vegetal e animal, que começou a se desenvolver inicialmente nos oceanos, graças ao conjunto de influência dessas três esferas, a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. E ela deu origem à quarta esfera, a biosfera, ou seja, a esfera da vida. Então, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Então, em todo o processo de formação da Terra, houve um interrelacionamento entre essas esferas. E isso determinou um equilíbrio no planeta. Por isso, se ocorrer alguma alteração em uma dessas esferas, as outras também podem ser afetadas. Então, os seres humanos, quando promovem transformação no espaço natural, eles rompem com esse equilíbrio. Agora vamos ver a estrutura interna, né? A estrutura interna de como é que a Terra é. De que ela é formada? O que tem aqui embaixo desse solo, né? Então, nós vamos ver a estrutura interna dela e a crosta, que é onde nós vivemos. Então, até hoje, não se sabe ao certo o que é formado o interior da Terra. Isso por quê? Porque o material que sai do seu interior, através dos vulcões, eles vêm de aproximadamente uma profundidade de, no máximo, 200 quilômetros. E as perfurações mais profundas que já foram feitas atingiram apenas 13 quilômetros. Então, as melhores informações fornecidas pelo estudo da propagação das ondas sísmicas provocadas por vibrações da crosta terrestre, que tem sua origem no interior da Terra, são as vibrações que nós chamamos de abalo sísmico. Então, essas são as melhores informações, né? As melhores informações são fornecidas por esse estudo aí de ondas sísmicas, né? Por conta dessas vibrações na crosta terrestre, que nós chamamos de abalo sísmico ou tremores de terra. Então, a Terra tem 3 camadas. A crosta, que é onde nós vivemos, o manto e o núcleo. Bom, a crosta nós já conhecemos, é a parte superficial, é a parte externa, que já é consolidada no nosso planeta, é onde nós vivemos.
Ela é constituída de uma camada relativamente fina, com uma espessura que vai de 5 a 70 quilômetros aproximadamente. Agora, o manto, ela é uma camada intermediária, né? Ela é composta predominantemente pelo magma. O magma é uma substância pastosa. E abaixo do manto, quem vem? O núcleo, conhecido também como NIF. Por quê? Porque nele predominam 2 minerais, níquel e ferro. Então, aí nós temos crosta, manto e núcleo. São as 3 partes da Terra, como se eu abrisse. Aí a estrutura que vocês estão vendo aí na figura. A crosta, né? A crosta, o manto e o núcleo. Bom, há uma mobilidade na crosta terrestre. Essa mobilidade são as chamadas placas tectônicas. Então, por volta de 1912, um cientista alemão chamado Alfred Wegener divulgou uma teoria, a chamada deriva dos continentes. Segundo essa teoria, há milhões de anos atrás, existia um único bloco continental, que ele denominou de Pangeia. Quando foi aproximadamente entre 200 e 200 milhões de anos atrás, essa Pangeia teria se rompido, formando 2 grandes blocos. O continente Laurasiano, que ficava no norte, e o continente Gondwana, que ficava no sul. Após essa primeira separação, começaram outras subdivisões que teriam ocorrido ao longo dos milhões de anos, até que os continentes tornassem a forma e a dimensão que nós conhecemos hoje. Então, aí nós temos a imagem das etapas dos afastamentos das placas tectônicas, dando origem à formação dos atuais continentes, que, no entanto, continuam sofrendo alterações, né? Então, aí nós temos há 225 milhões de anos, que era a Pangeia, há 135 milhões de anos, que era o Laurasiano e Gondwana, e atualmente, que são os continentes que nós conhecemos. Bom, no princípio, a teoria de Wegener não foi muito aceita. Isso só mudou com a descoberta de que a crosta terrestre é formada pelas placas tectônicas e que realmente ela não constitui, como eles imaginavam, um único, né? Uma camada inteira, contínua, né? Como foi que eles descobriram isso? Eles comprovaram isso em 1984, né? Essa comprovação de que a camada mais externa da Terra se subdividia em várias partes, formando um quebra-cabeça, deu em 1924, quer dizer, quase no final do século XX. E olha que a teoria dele é de 1912, no começo do século. Então, essas placas assentadas sobre as camadas pastosas do manto, elas movimentam-se como se estivessem flutuando continuamente. E a velocidade desses movimentos é tão baixa, que nós não percebemos. Por exemplo, a placa sul-americana, que inclui a América do Sul, onde nós estamos, ela se afasta da placa africana lentamente, aos poucos, numa velocidade devagar, né? Então, nós temos aí as principais placas tectônicas. Tá para vocês observarem aí, né? Como se fosse uma casca de ovo quebrada. Nós temos áreas de choque, que são as setinhas se encontrando, e nós temos áreas de separação, que são elas se afastando. Vejam bem, o movimento dessas placas, como é que eles servem? Para quê? O que fazem essas placas se movimentarem? Bom, segundo uma descoberta recente, na década de 1960, é o magma querendo subir. É o magma querendo sair pelas fendas que existem nas grandes cadeias de montanhas submarinas, nas chamadas dorsais oceânicas, ou seja, as cordilheiras meso-oceânicas, no fundo do mar, no fundo dos oceanos.
E aí a ascensão do magma, quer dizer, a subida do magma, vai provocando o alargamento dessas dorsais, que empurram lentamente as placas e, consequentemente, os continentes vão se afastando. Por quê? Porque essa formação de novas rochas vai fazendo com que as dorsais fiquem cada vez mais largas. Então, esse movimento lateral dá origem aos deslizamentos de terra, aos choques entre elas. Então, o choque entre duas placas causa o enrugamento de uma delas, enquanto a outra vai afundando no mar, certo? Então, ó, a formação da cordilheira meso-oceânica do Atlântico. Nós temos aí as duas placas que nós estamos falando agora, a placa sul-americana e a placa africana. Então, nós temos o Oceano Atlântico, nós temos o movimento do magma, que é a astenosfera, né? Aí nós temos a dorsal oceânica, né? A crosta continental, as rochas antigas e umas rochas novas. Quem são essas rochas novas? Exatamente o magma que quer ascender, que quer sair dessas fendas. E aí, quando ele se resfria, ele dá origem a novas rochas, que nós chamamos de rochas jovens. Aí isso vai alargando a dorsal, vai fazendo com que as plataformas se distanciem uma da outra, né? Aqui nós temos na América do Sul, por exemplo, as rochas antigas e as rochas antigas lá do continente africano. E essa plataforma que nós estamos vendo aí, essa crosta continental, ela está cada vez mais se distanciando. Olha as setinhas amarelas mostrando que elas estão se afastando por causa da astenosfera. Aí aqui nós temos o outro exemplo, né? Aí ela se afastando e aqui agora ela se convergindo. O corte vertical da zona de contato entre o Nazca, a placa do Nazca, né? Que é no Pacífico, e a placa sul-americana, que é onde nós estamos. Então, vejam bem, a placa de Nazca, ela mergulha por baixo da placa sul-americana, né? Ela enruga uma parte e a outra mergulha no mar. Isso acontece aproximadamente 1 centímetro por ano. Então, nós temos a crosta oceânica, aí nós temos o Oceano Pacífico, a fossa Peru e Chile, né? E a Cordilheira dos Andes, que são exatamente a parte que se enruga, que nós falamos agora há pouco, que dá origem às cordilheiras e os vulcões, né? E a crosta continental da placa sul-americana. Então, a placa do Nazca, ela mergulha por baixo da placa sul-americana. Quer dizer, ela faz força, mas ela encontra digamos assim, uma rocha que ela não dá para contrair. Então, ela mergulha por baixo e isso está acontecendo aproximadamente 1 centímetro por ano. Então, gente, isso aqui acontece não só na placa do Nazca, não só na placa sul-americana, e nem só na placa sul-americana, na placa africana. Isso acontece naquele mapa que nós vimos das placas, onde elas se encontram, se enfrentam, onde elas se divergem, ou então onde elas se afastam, certo? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre as rochas. Obrigado e até a próxima.